Bom dia! Queremos já nesta manhã, sexta-feira, dia 26 de setembro, a cumprimentar todos os internautas, os amigos, os ouvintes do Correio do Lago nesta manhã, nesta sexta-feira, onde começamos, aí um final de semana, e eu acredito que seja um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Semana onde tivemos aí a graça, de uma nova estação, Começou, então, oficialmente a primavera, e aí nós agradecemos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, nos separou aí as 4 estações do ano, e nós somos gratos a Ele. Nesta manhã, também eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, nessa manhã de sexta-feira e também nas manhãs de segunda-feira, para falar com você e trazer aqui os ensinamentos bíblicos através das parábolas da Bíblia Sagrada e também de temas bíblicos que fala ao meu e ao teu coração. Nesta manhã eu quero já deixar um versículo para a nossa meditação e aí nós estaremos orando e aí nós estaremos no tema desta manhã. Hoje o tema que foi escolhido, a gente deixou aí já, o tema é esse: o que Deus escreveu sobre você, ninguém pode apagar. Tema maravilhoso e para a nossa meditação nesta manhã. Quero deixar então o versículo do dia que está ali no livro do profeta Isaías, capítulo 41, onde diz assim: haverá medo, choro, luta, em momentos que você sentirá vontade de desistir. Mas eu te digo, não te faltará minha graça, meu amparo, meu alívio, para que você possa suportar e vencer. Confia, eu estou contigo. Então o versículo do dia está ali em Isaías 41. Esse versículo fala muito sobre a vida. Ela é um processo cheio de altos e baixos. Muitas vezes temos medo, choro, lutas e até a vontade de desistir. Mas Deus, Ele nos lembra, não temas, porque eu sou contigo. Esse versículo fala muito isso. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. A vitória não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Então, o processo da vida, ele traz desafios, inevitáveis para nós. Medo, momentos de insegurança e incerteza, choro, dores que fazem parte da caminhada, lutas, batalhas internas e externas, vontade de desistir, fraqueza humana diante das dificuldades. Também a presença de Deus no processo. É muito importante saber que nesse processo todo, nesse versículo que acabamos de ler, quando ele diz não temas, ele está nesse processo. Ele diz, eu sou contigo. Ele garante que a companhia é constante. Ele diz, eu sou o teu Deus. Ele cuida de nós como Pai. Ele diz, eu te fortaleço, dá força quando as nossas se esgotam. Ele te diz, eu te ajudo, entre em ação em favor dos seus filhos. Ele te diz, eu te sustento, nos levanta com a sua mão poderosa. Aqui nós vemos a presença de Deus nesse processo maravilhoso. Quando ele diz, não temas, eu estou contigo. Então, e a vitória do processo? Quem confia no Senhor não é derrotado pelo medo. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As lutas se tornam testemunhos de fé. A vontade de desistir é vencida pela força que vem do alto. O processo ele pode ser difícil, mas a promessa é certa. Deus está contigo. Ele não falhou no passado, não falhará hoje e não falhará no futuro. Você não está sozinho no processo. O Deus que sustenta com a mão poderosa vai te fazer vencer. Então levante a sua cabeça, porque o processo não vai te destruir. Ele vai te fortalecer. Confia. Deus está contigo. Então, nesse versículo maravilhoso, nessa manhã, em Isaías 41:10, diz que é para você não temer, para você confiar neste Deus. Ele vai te fortalecer, porque Ele está contigo. Então, que você possa receber nessa manhã e você entender
que nesse processo de sofrimento, nesse processo onde você vai passar por lutas, saiba que o nosso Criador, o nosso Deus, Ele estará comigo, Ele estará contigo, e Ele está dizendo aqui para que você seja um vencedor, e Ele está dizendo que Deus, Ele é com você. Amém? Então, vamos orar nesse momento, pedir a direção de Deus, e logo após nós estaremos entrando então no tema desta manhã, tema esse importante para a nossa meditação nesta manhã de sexta-feira. Oramos, agradecemos a Deus. Querido e amado Deus, te damos graça pela esse dia, pela essa manhã, e pedimos a tua direção, a tua presença aqui no estúdio do Correio do Lago. Que tudo que nós vamos fazer seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Peço, Pai querido, que o Senhor visita aqueles que nos ouvem nessa manhã, através do teu Espírito Santo. Visita eles, Senhor. Aquele que está, quem sabe, numa cama, Senhor. Aquele que está ali no leito do hospital. Que o Senhor visite, que o Senhor restaura, que o Senhor tire esta pessoa, quem sabe, está ali, ó Pai, numa casa de internação, com uma depressão, uma opressão, quem sabe, vícios de drogas. Visita, Senhor. Ó Pai, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus onisciente, onipresente, é o Deus poderoso, é o Deus que diz que não é para nós temermos, mas para nós confiarmos, é o Deus que diz que Ele está comigo e está com você. Então visita agora, é o que eu lhe peço e te agradeço nesta manhã. Amém. Tema de hoje, então, importantíssimo esse tema. O que Deus escreveu sobre você, ninguém pode apagar. Então, muitas vezes, você que nos ouve nessa manhã, todos nós, muitas vezes, escrevemos coisas que podem ser esquecidas, apagadas ou perdidas. Quantas vezes você escreveu algo? Quantas vezes você escreveu algo sobre sua vida? Foi apagada, ou foi esquecida, ou foi perdida. Mas quando Deus escreve algo, é eterno, imutável e indestrutível. Então, quando Deus escreveu algo sobre mim e sobre você, ninguém pode apagar. Eu posso escrever algo, mas com o tempo vai esquecer, vai ser perdido, vai cair em esquecimento. Mas Deus está dizendo aqui, mas quando Deus escreve algo, é eterno e imutável. Imutável, não muda. Então, quando nós lemos aqui em Isaías 49:16, o Senhor declara que seu povo está gravado em suas mãos. Isso não é algo que pode ser apagado ou removido. Foi o próprio Deus que diz isso, Que o seu povo está gravado em suas mãos. Olha que maravilha. Então, por isso, o que Deus escreveu sobre você, ninguém vai poder acabar. Então, Deus escreveu sua identidade. O mundo, ele tenta rotular você com fracassos, medos e limitações. Mas Deus te chama pelo nome. Ele diz ali no livro de Isaías 43:1, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha que maravilha servir um Deus desse, amados? Ele está dizendo em Isaías 43:1, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor declarou sobre você. Então Deus ele declarou dizendo, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Olha só que maravilha saber que Deus, ele nos chama pelo nosso nome e ele está dizendo que nós somos dele, nós somos do povo dele. Que maravilha! Então ele declarou isso e ninguém pode apagar. Ninguém vai apagar o que Deus já escreveu sobre mim e sobre você. E os planos de Deus para a tua vida são planos de paz, de prosperidade, não de mal. Então você pode confiar nesse Deus, porque o que ele reservou para mim e reservou para você são planos de paz, são planos de prosperidade para a tua vida. Então não deixe que o mundo venha querer colocar medo no teu coração, dúvida no teu coração. Deus, quando ele te chamou pelo teu nome, e ele diz que tu és meu,
ele também está dizendo que ele vai te cuidar, ele vai te livrar de todo o mal, de toda a enfermidade, de todo esse processo que você está passando. Deus, ele é imutável, e se ele determinou, ele vai cumprir a promessa na tua vida. E são promessas maravilhosas. Então, quando nós falamos desse Deus criador, nós falamos de um Deus realmente que criou a humanidade, que cuida, porque nós somos a imagem, nós somos semelhança, nós refletimos a imagem do nosso Deus, e ele nos chamou pelo nosso nome e ele nos cuida. Deus escreveu sua história. A vida tem altos e baixos, mas a caneta está nas mãos de Deus. Ele mesmo é o autor e consumador da fé. O inimigo pode tentar interromper, mas não pode apagar o que Deus já escreveu. Então, o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, que é o diabo, ele vai tentar interromper, mas não pode apagar o que Deus já escreveu na minha vida. O que Deus escreveu na tua vida, ninguém vai poder apagar, porque ele está dizendo que tu és dele. Ele diz, tu és meu. Tu és o meu e te conheço pelo teu nome. Olha que maravilhoso saber que nós somos aí quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta e ele conhece cada um dos seus filhos pelo nome. Então, cada um de vocês, Deus escreveu uma história linda, uma história maravilhosa, e nós devemos, confiar nesse Deus. Deus escreveu sua vitória. O inimigo escreve derrota, mas Deus escreve vitória. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, a palavra do Senhor diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, então, aquele que nos amou é o nosso Criador, o nosso Deus, e ele nos chamou e nos conhece pelo nosso nome, e ele diz que nós somos dele. Então nós podemos confiar. Então Deus escreveu já a minha vitória, a sua vitória, em todas as áreas. Deus já escreveu a nossa vitória. Então você já é um vencedor. Basta você confiar, como ele diz que ele é o autor e consumador da fé. Através da fé, nós podemos confiar nesse Deus. Nós podemos acreditar que esse Deus, ele pode fazer algo impossível acontecer em nós. Aquilo que para o homem ou para a medicina é impossível, mas para Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que nos formou, a Bíblia fala que se nós termos fé e crermos e confiarmos nele, tudo é possível para aquele que crê. Então nós devemos confiar nesse Deus e saber que ele está no controle da nossa vida. Que maravilha nessa manhã poder falar sobre esse tema, né? O que Deus escreveu, ninguém vai poder apagar na sua vida. E Deus escreveu uma história linda, uma história maravilhosa para todos nós. E nós devemos confiar. O que Deus escreveu sobre você está seguro e não pode ser apagado por homens, pelo diabo ou pelas circunstâncias. Confia, você está gravado nas mãos de Deus. Olha que importante, né? Você está gravado nas mãos de Deus. Então, por isso que as mãos de Deus, quando está sobre você, está te abençoando. Ela é poderosa para te abençoar. Acredite na palavra que ele liberou sobre sua vida, pois quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele começou a boa obra em mim, ele começou a boa obra em você, quando ele formou você lá no ventre, quando ali naquela corrida, para que você fosse fecundado, para que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ali você já foi um vencedor, porque você teve que vencer milhões ali para você chegar até a fecundação, para que você fosse gerado no ventre da sua mãe, e você foi o primeiro. Você já começou a vencer o ciclo da vida. Então você é um vencedor já desde a nascença.
Você foi gerado, você veio a esse mundo e o que Deus começou, a boa obra, ele é fiel para completá-la. Então, ele vai completar a boa obra que ele fez em você. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Quem sabe você aí está depressiva, quem sabe o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem te escravizado, ele tem colocado barreiras, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio e através do nosso Deus, o próprio Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Por que ele fez isso? Porque ele diz que ele te escolheu, ele te formou do ventre, ele diz que te conhece pelo teu nome e tu és dele. Então, se você é dele, ele te cuida, ele tem esse cuidado contínuo na tua vida. Ele livra você de certas situações que o inimigo muitas vezes quer criar para você, ciladas. Ele livra do laço do passarinheiro, ele te livra da peste perniciosa, né? Mas ele diz também ali no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque ele está te cuidando, porque ele escreveu a tua história, e o que ele escreveu ninguém vai apagar, nem o inimigo das nossas almas não vai apagar o que ele escreveu para mim e para você. Quer viver aqui, quer ter uma passagem aqui, mas saber que essa passagem também terá uma vida eterna na presença dele. Então, vale a pena você confiar, vale a pena você acreditar nesse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que ele diz que cabe tudo nas palmas da sua mão, é que tudo está gravado em suas mãos. Tudo o que nós fizemos, o planeta em si, está na palma das suas mãos. Então, ele cuida de nós. Ele é o Deus supremo, ele é o Deus soberano, ele é o Deus eterno. E assim nós podemos confiar neste Deus, saber que o amanhã não pertence a mim, mas pertence a ele. Então, se pertence o amanhã a ele, e ele diz que ele tem o melhor, e ele diz que nós fomos escolhidos por ele, e ele diz para nós, não temas, eu estou contigo. Então, para que temer certas situações? Quem sabe você está vivendo uma situação difícil, e o temor, o medo, tem consumido o teu coração, tem consumido a tua alma, tem consumido os teus pensamentos, mas nosso Deus, o nosso Criador, o Deus imutável, ele se faz presente aqui nesta manhã. Quem sabe ele já está falando com você, você que já perdeu a esperança, você que já pensou até mesmo em parar, em desistir da vida. Quantos e quantos já pensaram e quantos já não tiveram força e desistiram, tirando sua própria vida. Mas Deus, ele diz que ele nos escolheu. Ele diz que nós somos dele. Ele conhece eu e você pelo nome. Imaginou ele chamar o seu nome lá, né? Eu não sei qual é o seu nome, mas olha que privilégio, né? Ele chamar lá, olha, ali o Claudemir, olha ali, né? Então, é maravilhoso saber que nós temos um Criador que sabe o nosso nome, que nos conhece. Ele diz que sonda e nos conhece. Ele sonda o nosso coração, ele sonda nossos pensamentos. E ele diz que antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, ele já nos conhece. Que maravilha poder saber que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nós temos um Criador, um que nos deu e foi ali o consumador da fé, que é o autor e consumador da fé, aquele que escreveu a nossa história, aquele que desenhou a nossa história. E essa história não pode ser apagada, porque nós vivemos e somos gratos a um Deus que não muda, o Deus imutável, um Deus de providência, Deus que trabalha
na vida daqueles que necessitam, daqueles oprimidos. Por isso que quando Jesus esteve aqui, ele disse: olha, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você que, quem sabe, está cansado, quem sabe está oprimido, você que muitas vezes já pensou: Deus me esqueceu, mas Deus não te esqueceu, porque a tua história foi escrita por Ele. E se Ele escreveu a tua história, né, ninguém vai poder apagar. Então, amados, confia nesse Deus. Então, o Senhor está declarando ao seu povo nessa manhã, né, que o seu povo está gravado na sua mão. Isso não é algo que pode ser apagado ou removido. Olha a importância disso. Ele gravou o seu povo na sua mão e ele conhece cada um de nós. Então, pensa nisso, reflita nisso nesta manhã e saiba que você é um vencedor e que você vai vencer todas as batalhas. Porque quando Israel estava sendo coagido, quando Israel estava sendo oprimido pelo gigante Golias, pelo filisteu, todos estavam com medo, porque era um gigante na época. E ali ele era quase invencível, porque o exército de Israel estava ali, todos eles com medo. O inimigo era muito forte, era quase impossível derrotá-lo. Mas Deus, quando ele escolhe, ele escreve uma história para um povo, como ele escreveu a história do povo de Israel. Como ele diz que Israel é a menina dos seus olhos. E ali tudo foi escrito. Por que nós citamos Israel? Por que é tão citado o Oriente Médio, aquela região ali? Porque foi ali, a parte física, que Deus começou toda a nossa história. Deus, ele escreveu a nossa história no deserto. Mas que Deus é esse que escreve uma história no deserto? E Deus é esse que pega, e eu tive a oportunidade de estar ali, no deserto, no Oriente Médio, ali em Israel, no Egito, e nós observamos quão grande é o nosso Deus. Ele criou o mundo, criou a civilização no deserto. Ali ele começou a história, uma história que ele escreveu, que o inimigo tentou destruir, mas as promessas dele foi cumprida. Por que ele escreveu ali? Porque ele ia sustentar, ele ia suprir a necessidade no deserto. Então, quando nós olhamos, quando nós vamos para o Oriente Médio, para o Egito, para Israel, aquela região ali que foi escrita a história da civilização do mundo, é para mostrar que Deus, ele vai suprir as necessidades. Porque no deserto Deus cuidou do seu povo. No deserto ele supriu ali o calor, ele supriu o frio à noite, ele supriu a água quando no deserto é quase impossível ter água. Mas ele fez a água sair da rocha, que ele tinha uma história, e essa história ele escreveu e ninguém poderia apagar, e ninguém vai apagar a sua história, porque ele está cuidando dos seus. E olha, mas você no deserto, quando você vai lá e vê aquelas cidades de Jerusalém, aquelas cidades lindas que tem ali, é só a mão de Deus, é só Deus mesmo para abençoar, né? Uma cidade totalmente no deserto. E ali sem recursos, como nós temos aqui no Brasil. Mas lá Deus dá a sabedoria e a capacidade para o povo ser inteligente. Então Deus, ele escolheu lá. E por que é tão falado Israel? Porque ali nós lemos a história, mas ali se concretizou a história. A parte física da história foi realizada ali. Então não é uma história fictícia, é uma história real que aconteceu. Então Deus deixou ali em Israel, deixou ali na região do Oriente Médio a história dele, que é uma história linda e bela, é onde a gente sente a sua presença.
Então, o que Deus escreveu sobre você, ninguém pode apagar. Ninguém vai apagar a sua história. Ainda que muitas vezes o inimigo tentou apagar a sua história, tentou te envergonhar, mas Deus, ele já do ventre, desde a sua formação, ele te escolheu. Então, e não vai ser apagada, como é uma história que nós escrevemos no papel, que passa anos, ela é perdida, ela é esquecida, né? Mas Deus, a palavra dele, quando ele escreve, é algo eterno, imutável, indestrutível. Ninguém vai destruir. Então, por isso, nesta manhã, você pode crer e confiar. E a história do Senhor Jesus é maravilhosa. Ele esteve aqui, ele era verbo, se tornou carne para sentir tudo aqui na terra, para que a sua história e a minha história continuasse. Porque ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que a história que ele escreveu continuasse em mim e você. Por isso, por causa da graça e desse sacrifício de morte de cruz, é que nós estamos aqui, sendo servos de um Deus vivo, do Deus poderoso. É por isso que nós somos vitoriosos. Eu e você somos vitoriosos. E Deus, ele se agrada disso. Que esta palavra nessa manhã possa ecoar no teu coração. E que você possa saber que o que Deus escreveu sobre você, ninguém vai poder apagar. Nada neste mundo vai poder apagar a sua história. E Deus sempre tem reservado o melhor, saiba disso. Sempre o melhor para você. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você confiar, e aí Deus vai te honrar e te abençoar. Estamos chegando ao final deste programa e nós queremos agradecer então a esse Deus que começou a boa obra e ele é fiel para completá-la na sua vida e na minha vida. E ele vai completar dando-nos a vitória, dando as bênçãos reservadas para nós. Quando nós obedecemos a ele, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós somos obedientes a ele, nós vamos comer o melhor desta terra. Que Deus possa abençoar você nesta manhã e que o Espírito Santo, Consolador amado, possa te abençoar. Nós queremos também nessa manhã agradecer os nossos parceiros. Queremos falar da Rainha Pré-Moldados, você aí do campo, você da cidade, você empresário, você que precisa aí, quem sabe, construir aí um barracão industrial, você empresário, você que quer aumentar a sua indústria, procure a Rainha Pré-Moldados. Você agricultor, você que está aí com um projeto de ampliação da sua granja, e sabe, você aí tem a oportunidade de aumentar a sua pocilga, o seu aviário, procure nós pelo telefone 045 9954 7626. Meu nome é Claudemir Martins, sou representante da Rainha Pré-Moldados. Você pode procurar e nós estaremos prontos para atender. Também queremos agradecer a CJ Martins, administradora imobiliária. Você que precisa comprar, vender, você que precisa de avaliações imobiliárias, procura a CJ Administradora Imobiliária. CJ Martins, fica ali na Avenida Paraná, 2162. Você precisa do profissional, procure nós pelo telefone 045 9954 7626. Pode falar comigo mesmo, Claudemir. Então nós teremos agora nesse momento a parte espiritual de oração, nós vamos estar orando e nós vamos encerrando o programa nessa sexta-feira, e se assim o Senhor, nosso Deus, nosso Criador, não mudar a nossa história, nós estaremos aqui na segunda-feira para dar continuidade a essa história linda, essa história bela que ele escreveu para mim, que ele escreveu para você. Então, na segunda-feira estaremos aqui trazendo mais, um tema, mais uma parábola, através do programa Conexão com Deus. Que Deus possa abençoar você, que você tenha um ótimo final de semana e se encontramos na segunda-feira. Estarei orando então, e aí encerramos o programa nesta manhã. Querido e amado Deus,
Tu és o Criador e Consumador da nossa fé. E através, ó Pai, desta palavra, aonde o Senhor disse que escreveu a minha história, escreveu a história de quem nos ouve. E a tua palavra também diz que se ele escreveu, ninguém vai apagar. Então, que o Senhor venha abençoar a cada um nesta manhã, a cada história, cada um, ó Pai, o Senhor reservou para ela. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa multiplicar as bênçãos, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade que possa existir sobre esta pessoa, prolongando seus dias aqui na terra, mas sabendo, Senhor, que também o que o Senhor projetou, e a história que o Senhor projetou, é para uma vida eterna, é para estarmos nós junto com o Senhor para a eternidade. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Eu peço a tua direção, eu peço a tua sabedoria, e que teu Espírito Santo nos cuide e nos livra, que nós tenhamos um ótimo final de semana, e se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente na segunda-feira para falar da tua palavra, para falar do teu amor. É o que eu lhe peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.